Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estejam sentados, por favor. O terceiro domingo do Advento tem um título em latim, Gaudete. E o domingo Gaudete, ele recebe o seu nome da antífona de entrada, que em português seria exaltai, alegrai-vos, e é tomada justamente do primeiro versículo deste trecho da Epístola aos Filipenses, que foi lida hoje como segunda leitura. E nós temos uma espécie de repetição na liturgia inteira, porque nós temos, então, São Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Sofonias, primeira leitura, canta de alegria, rejubila povo de Israel, salmo responsorial, exultai cantando alegres. E a liturgia inteira hoje gira em torno da alegria. Mas qual a alegria? Nós estamos no tempo do Advento. E o tempo do Advento é um tempo de período de preparação, de espera, com vistas à festa do Natal, porque a liturgia, como sempre nos ensinou Monsenhor, a liturgia nos faz reviver as graças, participar das mesmas graças que foram derramados nos momentos que a liturgia comemora. Então, é o dia da transfiguração. Então, neste dia, nós participamos das graças que foram derramadas no Tabor. Nós temos o dia em que a Assunção, o dia da Assunção, nós participamos das graças que foram derramadas sobre os apóstolos. E hoje, aliás, no Natal, nós participamos das graças que foram derramadas por ocasião do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é para isto que nos prepara a liturgia. A liturgia nos visa, ao longo das semanas do Advento, essas 4 semanas do Advento, nos preparar para recebermos bem, para aproveitarmos bem as graças do Natal. E é verdade que estas graças, elas se aplicam de acordo ao momento em que cada um vive. As graças que seriam recebidas pelos fiéis na época de Santo Agostinho não seriam mais as mesmas graças recebidas igualzinho por São Tomás no século XII ou por nós no século XXI. Elas vêm adaptadas às necessidades daquele momento, situação na qual nos encontramos. E nós nos encontramos aonde? Nos encontramos primeiramente, então, liturgicamente esperando o Natal, mas também a nossa época, o nosso mundo, precisando de uma renovação, precisando de uma transformação, precisando de uma nova infusão de graças, precisando de uma reforma completa para sairmos da escuridão na qual nos encontramos, para encontrar as alegrias e as luzes do Reino de Maria que Nossa Senhora prometeu em Fátima. A título pessoal, cada um de nós também está esperando um Advento. Estamos num grande Advento, o Advento na nossa vida, esperando o quê? O momento do nosso encontro com Deus. Porque aí então, no momento em que nós nos encontremos com Deus, Deus queira que nós sejamos apanhados pela morte em estado de graça, e aí então seremos julgados dignos, seremos dignificados pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo para entrarmos na glória eterna. E é isso que nós estamos esperando. Nesta terra, nós estamos constantemente à espera deste momento de encontrar-nos com Deus no céu e de encontrar-nos também com todos aqueles que nos precederam e todos aqueles de quem sentimos saudades, porque, não tem dúvida, a morte nos separa. E essa separação gera em nós a esperança da ressurreição no último dia, mas do reencontro já no momento da entrada no paraíso. Ora, toda grande dádiva, todo dom dado por Deus é cuidadosamente preparado por Deus. Toda festa exige preparação. Se a gente vai receber pessoas em casa, se nós vamos ter uma grande festa familiar, se nós vamos ter um acontecimento, então já será, não sei, por exemplo, uma festa de casamento, um batizado, tudo isto deve ser preparado com cuidado, preparado com antecedência, cuidado com todo tipo de cuidados, de requintes,
Para, por exemplo, para não acontecer como nas bodas de Caná, que venha a faltar o vinho. Nem sempre vamos ter nosso Senhor Jesus Cristo multiplicando o vinho na nossa festa. Portanto, precisamos nos preparar. Essas preparações, o que marca a preparação é muitas vezes o sofrimento. Porque às vezes a gente precisa ficar trabalhando até tarde, arrumando as coisas, ou então é na cozinha, preparando, às vezes com dias de antecedência, então a gente vai dormir menos, a gente vai trabalhar mais, vai se esforçar. Toda a preparação vem com sofrimentos próprios. E quanto mais aquilo que a gente está querendo preparar é grandioso, é importante, é cheio de aspectos e detalhes, mais nós vamos cobrar de nós mesmos e mais nós vamos nos esforçar antes, para que com uma profunda preparação, então, aquilo que vai se realizar seja cheio de gaudi e cheio de realização. Deus faz o mesmo conosco. Só que, no caso da alma, não somos tanto nós que nos preparamos a nós mesmos, mas é Deus que nos prepara. E como é que Deus prepara? Justamente mandando sofrimentos. Porque o sofrimento, em primeiro lugar, o sofrimento nunca acontece do nada, ele se dá por uma ocasião de uma luta, nós estamos enfrentando um obstáculo, uma dificuldade, ali se dá o sofrimento. Essa luta nos purifica. Mas não há apenas uma purificação do sofrimento, do coração dentro da luta, e ele é obrigado a dar mais, e ao sofrer ele se torna mais precioso. Costumam dizer que a experiência é ingrata, porque primeiro ela pune e depois ela ensina. E de fato é assim, cada vez que nós passamos por uma dificuldade, nós saímos engrandecidos do outro lado com aquilo que nos aprendemos, mas para poder aprender, nós antes tivemos que sofrer. Além da purificação na luta, nós temos também a consolidação na paciência. O fato de nós aguentarmos o sofrimento, mantermos os firmes, e saímos do outro lado, a nossa alma fica mais sólida, a nossa alma fica com mais raízes, ela se torna capaz de enfrentar coisas maiores. O que eu vou para, por exemplo, conduzir uma expedição, como se fazia antigamente, de barco, através dos mares, às vezes encapelados, tempestades, lugares perigosos, arrecifes? Quem que eu vou mandar de capitão para essa expedição? Uma pessoa que acaba de sair da escola de navegação, ou pegar um capitão experiente com anos já tendo passado por todos os mares? E por que eu vou escolher este último? Porque justamente a experiência dele, a alma dele, a têmpera dele está consolidada. Mas como é que ela se consolidou? Atravessando justamente tempestades. E finalmente, e o mais importante, porque o mais importante de tudo é sempre o amor a Deus e a caridade, portanto, a virtude teologal da caridade, o sofrimento, ele aumenta pela espera o fervor do nosso amor. O coração se acende com mais desejo, com mais vontade de conquistar. E quanto mais, quando a gente deseja realmente algum fim, deseja seriamente, quanto mais aquele fim parece distante, mais a gente está empenhado em conquistar esta distância, encurtar a distância e chegar logo à consecução do fim. Nesse sentido, onde se encontra a alegria? Porque alguém dirá, padre, o senhor está falando da alegria, então que a liturgia fala de alegria, mas agora o senhor está falando de sofrimento, o senhor está falando de luta, de dor e de paciência, e onde está a alegria em tudo isso? A alegria consiste, e aí está, e é justamente o ponto-chave da liturgia de hoje, é distinguir entre a verdadeira alegria e a falsa alegria. Entre a alegria sobrenatural, a alegria católica, a alegria da fé, e a alegria que vem, alegria. Justamente, eu disse falsa alegria, portanto não é verdadeira alegria, não é alegria propriamente dito, mas é o gozo, a experiência do gozo. É claro que quando eu tenho algum objeto ao qual eu estou apegado, alguma coisa que agrada os meus sentidos, eu encontro nisto, o meu corpo encontra nisto alguma alegria, sem dúvida. Mas acontece que essa não é a verdadeira alegria. O que vale nesta vida e o que nos dá a verdadeira alegria?
nos dá a verdadeira alegria se conquista na medida em que nós olhemos para o nosso fim. E o nosso fim qual é? É viver bem nesta terra? Não é o que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo, porque no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 15, nosso Senhor, o sentido do fim último para o qual Ele foi criado, para o qual Ele se dirige, se nós sabemos olhar para as coisas que nos acontecem, boas e más, nós entenderíamos a didática de Deus levando-nos rumo à vida eterna. Quando nos falta algo, ou quando algo nos é tirado, será um parente muito querido, será uma situação muito cômoda na qual eu estava, seja qual for a situação, de repente aquilo me vem a faltar, eu devo procurar no último fim, na vida eterna, a razão pela qual Deus permitiu que isto acontecesse comigo. Quando eu consigo viver nesta visão sobrenatural das coisas, nunca perco a alegria. E é o que diz Sofonias na primeira leitura: não desanimeis. O desânimo, ele surge quando justamente eu não consigo entender o que Deus está realizando na minha vida, o que Deus está permitindo de sofrimentos, de lutas, de dificuldades. Eu não consigo entender aquilo e eu simplesmente fico preso na tristeza daquilo não coincidir com aquilo que eu desejava. E não me adaptar à vontade de Deus, sabendo que Deus faz por mim sempre aquilo que há de mais perfeito, mas mais perfeito em função da vida eterna. Por isso, no Evangelho nós encontramos São João, que está dando conselhos a estas pessoas que de repente encontram essa figura completamente fora de série, que era esse João Batista, que quebrava todos os esquemas, que vivia de gafanhotos, comendo gafanhotos e mel silvestre, ele era vestido de peles, vivia no meio do deserto, um asceta, quase que incompreensível, um homem que quase não dormia, um homem que vivia deitado numa pedra, dormia deitado numa pedra, ou seja, é um homem que personificava essa ascese, esse sofrimento, essa luta. E ele vem chamando as pessoas à conversão, batismo de conversão, graças abundantíssimos sendo derramados sobre o povo de Israel à medida que João ia cumprindo sua missão e ia preparando o povo para a recepção do Messias. E as pessoas então, de repente, redescobrem o sentido da vida, se dão conta que a vida não é para ser gozada ou não passar por nenhuma dificuldade. Às vezes a nossa meta é atravessar a vida com a maior quantidade de gozos e a menor quantidade de sofrimentos. Se esta proporção está boa, a minha vida foi um sucesso. E a pergunta é: o que você conquistou para a vida eterna? Se você já recebeu tudo nesta vida, o que você acumulou para a vida eterna? As pessoas de repente se dão conta quando João começa a pregar. E aí então vem a pergunta: Senhor, que devo fazer? É a pergunta que São Paulo vai fazer depois no caminho a Damasco. É a pergunta de quem se converte, a pergunta de quem se dá conta que andou muito tempo no caminho errado e de repente se encontra com o caminho certo. Mas então ele quer saber como é que eu ando nesse caminho. Esse caminho para mim é novo. O caminho do sofrimento, entender que o sofrimento tem utilidade para a minha vida, que o sofrimento é necessário, que o sofrimento inclusive tiro proveito enorme do sofrimento, que os melhores proveitos que eu tiro da vida eu os aprendo dentro do sofrimento. Isso é completamente novo, exige uma reforma de critérios. O que eu devo fazer? E nós temos vários exemplos no Evangelho de pessoas diferentes, de âmbitos diferentes, que perguntam a São João: o que eu devo fazer? Resposta de São João é a mais simples possível. Porque ele não está dando um ensinamento completamente novo nesta matéria. Quando as pessoas lhe perguntam: o que devo fazer? O que devo fazer? O que você já está fazendo? Faça-o bem. Faça-o com perfeição. Você é cobrador de impostos? Não cobre mais do que o necessário. Nossa, era preciso explicar isso? Bom, mas é que muitas vezes é a tendência. Nós muitas vezes fazemos mal aquilo que devemos fazer. Aquilo que é o nosso ofício, aquilo que são as nossas necessidades, aquilo que é mais ou menos óbvio, muitas vezes é aí por onde caímos, porque é por aí que o demônio nos leva. Então, ele diz coisas muito simples, mas no fundo, o que está atrás desta simplicidade?
Faça com perfeição. Cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos no seu estado de vida. E para isto, nós temos um auxiliar extraordinário, porque algum de vocês poderia dizer, e eu onde encontro João Batista para lhe perguntar hoje o que eu devo fazer? E a liturgia de hoje, pelas 3 respostas que dá São João Batista, nós atrás disso encontramos um denominador comum. E a resposta é: pergunte à sua consciência. Todos nós nascemos com consciência. Se nós não nascêssemos com consciência, nós seríamos incapazes de julgamento. Nós não poderíamos ser julgados. Porque na nossa consciência, Deus imprime a lei como um selo. Nós temos esta lei impressa na alma. Qualquer criança sabe que não pode mentir, que não deve mentir, que deve obedecer. Cada um de nós, no seu estado, sabe o que Deus espera. Eu sei o que Deus espera de mim. Cada um de vocês sabe o que Deus espera. E não é apenas o esperar genérico. Ele espera de mim, vamos supor, um bom pai de família. Ele espera de mim um bom sacerdote. Ele espera de mim um bom empregado, um bom patrão. É concretamente, eu olhando para a minha vida, eu sei certos aspectos ou de desonestidade, ou de falta de caridade, ou de falta de humildade. Aí eu tenho todas as virtudes, eu sei que todas as virtudes devem ser praticadas, mas se eu prestar atenção nas graças que eu tenho recebido ao longo da minha vida, sobretudo mais recentemente, eu consigo perceber uma linha que me está sendo cobrada. E isto vai ser para cada um algo diferente. E é exatamente esta a graça que nós vamos pedir neste domingo Gaudete, para nós podermos nos alegrar verdadeiramente com uma boa preparação de Advento, para encontrarmos a nosso Senhor Jesus Cristo misticamente no presépio, neste Natal de 2024, para podermos ter, sobretudo, a grande alegria da vida, que é encontrar-nos na hora do nosso juízo, da nossa morte, com o nosso Senhor Jesus Cristo sorridente: vinde a mim, benditos do meu Pai. Para isto, nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos está pedindo. E sermos muito retos na nossa consciência. Consultar a nossa consciência com honestidade. Deus nos fala na nossa consciência. E esta fala de Deus na nossa consciência pode vir sublinhada na hora de ler um bom livro, na hora de ver uma foto de uma imagem de um santo, ou de Nossa Senhora, ou do Sagrado Coração de Jesus, na hora de assistir uma missa, na hora de comungar. O tempo inteiro nós temos Deus falando na nossa alma e lembrando-nos: queres a verdadeira alegria? Então aceite este conselho que eu estou te dando. Aceite esta voz interior. Aceite esta moção da graça. Confie na graça que virá para cumprir esses passos, porque também não conseguirei colocar um pé na frente do outro se não for a graça de Deus. Mas a liturgia de hoje inteira me convida a ter confiança e a ter ânimo, porque essa graça vem, porque essa alegria me está destinada. Mas eu preciso, para isso, colocar em prática aquilo que a consciência me diz. Eu devo pedir, portanto, nesta liturgia, neste dia, devo pedir a Nossa Senhora que ela ilumine a minha consciência, que eu não queira iludir a minha consciência, e que esta consciência me leve, passo a passo, de amor em amor, de esperança em esperança, de fidelidade em fidelidade, até o momento de nos encontrar com Deus e Deus nos estender os braços pela fidelidade cumprida, por meio da graça dEle, por intercessão de Nossa Senhora, a quem nunca devemos deixar de recorrer, para nos conseguir inclusive as graças que nós não merecemos, até aquelas que nós esquecemos de pedir. Aí então nós encontraremos a felicidade eterna. E essa sim, não tem fim, não tem senões, não tem condições, é absoluta e eterna. Para sempre, com Deus, por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.